Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Programa Desenvolvendo Talentos, eu sou o Daniel Godet Júnior, seja muito bem-vindo a esta emissora, a este programa. E hoje nós vamos falar de empreendedores que fizeram uma grande diferença, deixaram o mundo melhor. Empreendedores que causaram disrupção. Hoje se fala muito em disrupção, é quando você tem uma grande ideia, uma grande sacada, uma grande mudança e que produz bons efeitos na sociedade, na empresa e aonde você está. E eu quero falar desses homens, inventores, empreendedores, que a despeito das condições geralmente precárias da sua vida, fizeram uma grande diferença. Graças a esses empreendedores, o mundo é melhor, o mundo evoluiu, as coisas evoluíram, a comunicação evoluiu, as ciências evoluíram. Então, gostaria muito de falar hoje de pessoas com uma grande capacidade de empreendedorismo. O empreendedor, ele nunca para no problema, ele sempre foca a solução. Ele encontra uma solução para um possível problema. Ele sabe que se tem muitas pessoas enfrentando o mesmo problema, aí está uma oportunidade de negócio, aí está uma oportunidade de uma grande invenção. E a primeira pessoa que eu quero falar se chama Georges Lemaitre. Georges Lemaitre foi o primeiro a formular uma teoria sobre o Big Bang. Ele propôs uma teoria da origem do universo chamada hipótese do ato primordial. O Jorge nasceu dia 17 de julho de 1894, não 1900, 1894. Também a teoria dele ficou conhecida como ovo cósmico e depois essa teoria foi desenvolvida por George Gamow. Um asteroide de 1565 foi chamado de Lemaitre em homenagem a essa pessoa. Então a gente pode dizer que o Georges Lemaitre deu a base para a teoria famosa hoje do Big Bang, ou seja, que existiu um ponto inicial. Mesmo que houve esse ponto inicial, nós cristãos acreditamos que Deus está na origem de tudo e de todas as coisas. Outra pessoa, outro grande inventor, se chamou Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão, brasileiro, e inventou o balão de ar, o balão, né? O balão que leva pessoas, o balão de ar. Ele nasceu em Santos, que fica no estado de São Paulo, aqui no Brasil, estudou num seminário jesuíta, em Belém, e desde muito cedo esse senhor se interessou por física e começou a inventar uma máquina de elevação de água a 100 metros de altura. Lá onde ele estudava, ele inventou essa máquina. E em 1701, ele foi para Portugal e regressou depois ao Brasil. E a vida dele foi assim, ir para Portugal, voltar para o Brasil, ir para Portugal, voltar para o Brasil. Lá ele estudou na Universidade de Coimbra e aqui no Brasil desenvolveu estudos na área de física, na área de matemática. Já em 1709, ele dirigiu uma petição a Dom João V, anunciando que tinha descoberto um instrumento para se andar pelo ar, do mesmo jeito que já se fazia pela terra e pelo mar. O rei concedeu a ele o privilégio de ser o instrumento para que isso acontecesse. Ele fez várias experiências com um balão de ar aquecido na presença de João V. Então, Bartolomeu de Gusmão foi o inventor do balão de ar. Uma outra pessoa que nós vamos falar, um outro grande inventor, se chama Roger Bacon. Roger Bacon, ele tem uma estátua no Museu de Oxford. Ele nasceu em 1294. Foi conhecido também como um doutor admirável. Recebeu esse título de doutor admirável. Ele foi filósofo inglês e deu bastante ênfase ao empirismo, ao uso da matemática e também ao uso da natureza. Ele estudou em Oxford, estudou em Paris e foi uma pessoa muito dedicada a experimentos científicos. Ele contribuiu para áreas importantes das ciências, como matemática, mecânica, filosofia, geografia e principalmente a ótica. Roger Bacon viveu numa fase onde houve uma grande atividade intelectual
e a proliferação de universidades através da Europa. Os seus estudos sobre a ótica possibilitaram a invenção dos óculos, ou seja, ele é o pai, ele é o inventor dos óculos. E a sua base na ótica seria imprescindível para a invenção de instrumentos como o telescópio e o microscópio. Ou seja, ele foi o pai principalmente dessa ciência na área da ótica. Outra pessoa que nós vamos falar chama-se Gregor Mendel. Gregor Mendel, ele é visto como o pai da genética, o pai dos estudos genéticos, porque Gregor Mendel estudou a genética a partir de uma plantação, de um plantio de ervilhas. Gregor Mendel nasceu em 20 de julho de 1822. Em 1865, ele formula e apresenta em 2 encontros da Sociedade Natural de Brno as leis da hereditariedade, hoje chamada também de leis de Mendel, que regem a transmissão de fatores hereditários. Foi Mendel, por exemplo, que descobriu a chance de uma pessoa nascer com um determinado aspecto através desses cruzamentos entre as plantinhas que Mendel fazia, dessas ervilhas que Mendel fazia. Então Mendel descobriu, foi um avanço muito grande para a área da genética, ele descobriu que tem características físicas que nós herdamos através dos genes. Então, Gregor Mendel é chamado de o pai da genética. Mendel nasceu eu vou ler aqui porque eu não consigo, Endendorf-Frey-Odral, hoje chamada de Vranze. É uma região atual de Opava. Nossa, mãe. Então, ele foi uma pessoa muito respeitada na época, ele foi uma pessoa que trouxe grandes transformações para a época. Mendel também, depois do seu estudo com as ervilhas, Mendel dedicou-se também ao estudo de abelhas, tentando entender as suas conclusões, estender isso, as suas conclusões, para os outros animais. Ele produziu uma espécie híbrida entre abelhas do Egito e da América do Sul, que produziam um mel considerado excelente, mas elas eram muito agressivas, picando muitas pessoas nos seus arredores. Então ele não levou isso para frente e as abelhas foram destruídas. Mendel continuou a dedicar o seu tempo à apicultura e isso foi também base de grandes descobertas científicas. Outra pessoa que é um brasileiro empreendedor que merece o nosso respeito nesse programa é o senhor Robert Landel de Moura. Robert Landel de Moura inventou o rádio. Se você escuta o rádio hoje, você deve à invenção de um brasileiro. Foi Robert Landel de Moura que inventou o rádio. E quem não gosta de um bom rádio, né? A rádio alegra a nossa vida. Você que é sócio da Canção Nova, você que sabe que a Canção Nova tem rádio, essa invenção se deve a Robert Landel de Moura. Mas para continuar falando desse bate-papo, nós vamos para o breakzinho, né? Muita informação na cabeça, e já voltando com pessoas que fizeram a diferença na nossa sociedade, pessoas que causaram disrupção. Não sai daí, nós já voltamos. Desenvolvendo Talentos, programa de hoje, empreendedores que fizeram a diferença no mundo, inventando, sendo originais. E nós estávamos falando no primeiro bloco de Robert Landel de Moura, que nasceu em Porto Alegre no dia 21 de janeiro de 1861. Ele é considerado um inventor e cientista brasileiro, considerado também o patrono dos radioamadores do Brasil. É considerado no Brasil o pioneiro do rádio. O trabalho de Landel de Moura, envolvendo experimentos com ondas eletromagnéticas, foi pioneiro, tendo possivelmente sido o primeiro a transmitir a voz humana por rádio com sucesso. Interessante, né? Você sabia que o rádio é brasileiro? Você sabia que foi um gaúcho que inventou o rádio? Pois é, pouca gente sabe. A gente às vezes valoriza o que vem de fora, os gringos, né? E temos muita coisa no nosso Brasil a se orgulhar. Landel de Moura conseguiu patentear os seus inventos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No Brasil, ele obteve uma patente dos seus inventos. Por ocasião
agora há pouco, dos seus 150 anos de nascimento, que foi celebrado em 2011 passado, Landel de Moura teve o seu nome inscrito no livro dos heróis da pátria, através da Lei 12.614, que foi sancionado pela presidência do Brasil. Então, você gosta do radinho? Escuta o rádio? Você deve isso a Landel de Moura, ok? Bem, então nós estamos falando hoje de empreendedorismo, estamos falando de pessoas que fizeram a diferença no mundo, pessoas que viram os problemas e não pararam nos problemas, pessoas que entenderam que a partir da observação, a partir dos testes, a partir da perseverança, a partir da criatividade e da inovação, a gente pode fazer a diferença aonde a gente está com os recursos que a gente tem. Falamos de algumas personagens que nasceram em épocas, alguns na Idade Média, alguns em época que nem tinha luz ainda e que fizeram a diferença. E você faz a diferença onde você está? Você é empreendedor, você é criativo, você para no problema, reclamando do problema, ou você, além de ver o problema, encontra uma solução? A base do empreendedorismo é essa, é o risco, é o assumir risco, é o tentar, é o sair da caixa, é o pensar diferente, é entender uma nova maneira. E hoje nós estamos falando de pessoas que não só fizeram a diferença no mundo, mas que foram marcantes para a nossa história, porque trouxeram muitas comodidades para nós. Nós vamos continuar esse bate-papo daqui a pouco, depois do intervalo, falando dos empreendedores que fizeram diferença, que causaram disrupção e entendendo que é possível sim você fazer isso no dia a dia, simplesmente sendo um grande observador. Para inovar, você não precisa ser tão criativo, mas você precisa ser observador. Quando a gente observa, a gente cria, e quando a gente cria, a gente causa disrupção e pode estar criando um negócio milionário. No Brasil, foi inventado, por exemplo, aquele... Quantas vezes você foi numa lanchonete e você pegava aquele sachêzinho de ketchup e tentava abrir o sachêzinho, ele estourava ou ele não abria? Pois é, muita gente percebeu isso, mas foi um brasileiro que patenteou aquelas duas lâminas feitas de plástico que você passa aquele sachêzinho e o sachê abre. Foi uma dona de casa alemã que inventou o filtro Melita, mas foi um brasileiro que aperfeiçoou isso e patenteou o filtro de nylon. Ou seja, a inovação ela parte às vezes de algo que já existe e que pode ser melhorado, pode ser feito menor, pode ser feito com menos recurso. A inovação nem sempre parte do zero. Empreendedores nem sempre partem do zero. Eles fazem perguntas inteligentes e perguntas inteligentes são: como eu posso fazer isso mais barato? Como eu posso fazer isso com menos recurso? Como eu posso fazer de uma maneira melhor? Como eu posso fazer em menos tempo? São perguntas que alimentam os empreendedores. Então já, no terceiro bloco, continuamos com o programa de hoje, empreendedores que fizeram a diferença. Fica aí. Falando hoje de pessoas que causaram disrupção nas suas épocas, empreendedores, inventores, cientistas. Pois é, eu fico fascinado que a gente já encontrou dois brasileiros nessa lista aí, o inventor do balão, o inventor do rádio. Mas o que eu queria falar para você, agora nesse último bloco, para você que está assistindo, às vezes as pessoas são preconceituosas, né? Sabe o que tem em comum todas as pessoas que a gente falou nesses dois blocos anteriores? Não sabe? Eles foram padres, eles foram católicos e eles não foram contra a ciência. Quantas vezes você ouviu dizer que a Igreja Católica é contra a ciência, contra o método científico, contra que a Igreja é retrógrada, né? Quantas vezes você ouviu isso? Isso simplesmente não é verdade, isso simplesmente é um mito. E nesse terceiro bloco eu vou provar para você que é um mito, ainda com outros exemplos de padres, empreendedores que inventaram e fizeram o mundo melhor. Você sabia disso? Pois é, provavelmente o teu professor de história falou mal da igreja na Inquisição e ele esqueceu de dizer que se não fosse a Igreja Católica, o método científico não existiria. E se não fosse a Igreja Católica, as catedrais talvez demorariam mais para ter surgido. Surgiram dentro da Igreja Católica, com Carlos Magno ao lado e acoplado com as catedrais. Às vezes te esqueceram de dizer que foram vários padres católicos que criaram uma vida melhor para você. Fora que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. O Felipe Aquino disse num programa dele uma vez
que atualmente no Vaticano existem 40, não é 4, 40 ganhadores de prêmios nobres trabalhando hoje, atualmente no Vaticano, ou seja, vivos. Então dizer que a igreja é contra a ciência não é verdade, é simplesmente um mito. A igreja não é contra a ciência. O Papa João Paulo II ele escreveu uma encíclica chamada Fé e Razão. Ele diz que a fé e a razão são como que duas asas que nos elevam para o conhecimento da verdade. Eu não posso ser um cristão só com uma asa, fé. Eu não posso ser uma pessoa só com uma asa, razão. Fé e razão nos elevam e não precisam ser concorrentes. A fé não está contra a ciência, contra a razão. A fé, às vezes, está acima dela. Tanto é que o milagre, para ser comprovado como milagre, ele tem que ser permanente, ele tem que ser impossível para a ciência, ele tem que ser medido por médicos que são cientistas e não são católicos. Sempre quando a Igreja Católica diz que um milagre aconteceu pela intercessão de um santo, ela mede cientificamente a probabilidade de isso acontecer por vias naturais. Então, a Igreja Católica, ao contrário do que se imagina, ela é mais científica do que você pode ter aprendido. Em Lourdes, em Fátima, onde milhares de pessoas são curadas todos os anos, são consideradas como milagre apenas umas dezenas de casos. A igreja é muito séria com relação a isso. Você ouviu falar em Nicolas Steno, padre Nicolas Steno, outro padre? Ele é considerado o pai da geologia. Você ouviu falar em padre Giambattista Riccioli? Foi a primeira pessoa a medir a taxa de aceleração de queda de um corpo. Ou seja, ele criou uma fórmula para medir um corpo que cai na física. O padre Robert Boscovich é considerado o pai da teoria atômica moderna. Padre Robert Boscovich, considerado o pai da teoria atômica moderna. Os jesuítas, o nosso Papa é jesuíta, os jesuítas têm uma grande formação intelectual. Os jesuítas foram tão importantes para a matemática, foram tão importantes para a astronomia, não confunda com... não confunda com astrologia. Astronomia, estudo dos astros, não é astrologia. Astronomia, foram tão importantes que existem várias crateras, 35 crateras da Lua foram nomeadas com o nome de cientistas e matemáticos jesuítas. Falamos de Roger Bacon, né? Precursor do método científico. Quando alguém disser para você, a Igreja Católica é contra a ciência, você diz para ele, não, a Igreja Católica não é contra a ciência, a Igreja Católica criou o método científico com um monge franciscano chamado Roger Bacon. O versículo mais lido na Idade Média foi Sabedoria, capítulo 11, versículo 21. É um versículo da Bíblia Católica, deuterocanônico, não tem na Bíblia Evangélica, que diz que as coisas têm peso, volume e forma. Foi o versículo mais lido na Idade Média e a partir desse versículo as pessoas começaram a acreditar que o mundo tem ordem, que ele foi criado, e se existe uma ordem, se existe uma lógica, se existe uma inteligência por trás do mundo, nós cremos nisso, num Criador, existem fórmulas matemáticas que podem explicar o mundo. E por isso o mundo se desenvolveu. Os islâmicos acham que é uma ofensa você tentar entender a Deus, prescrutar a Deus, questionar as coisas, diferente do cristianismo. E de onde eu estou tirando esses dados? Estou tirando esses dados agora desse terceiro bloco de um livro chamado A Igreja Católica, Construtora da Civilização Ocidental. As artes foram evoluídas por causa da igreja. O direito canônico, se você estuda direito, a base disso veio do cristianismo, veio da Igreja Católica, veio do judaísmo. Ou seja, é uma mentira contada várias vezes, que às vezes acaba, infelizmente, se tornando verdade, que a Igreja Católica não gosta de ciência. A Igreja Católica tem um observatório, tem um telescópio possante e que é operado por padres, ou seja, a Igreja Católica continuamente está estudando o seu universo. Mas e como você fala de Galileu Galilei? Não vou falar aqui, não dá tempo, mas você pode ver, você pode entrar na internet e digitar Igreja Católica Construtora Galileu, que a história de Galileu ela é um pouco mal contada, você vai aprender sobre ela. Bom, o universo é ordenado e por isso pode ser estudado. Há aspectos matemáticos e lógicos no universo. O universo não é um acaso, ele tem fórmula matemática.
Santo Agostinho disse: Deus é um grande praticante de geometria. E Albert Einstein disse: é um milagre que o universo seja ordenado, que ele tenha ordem. O autor do livro, ele fala uma frase fantástica, o nome do autor do livro é Thomas Woods, ele tem PhD em História, então não é um cara que está falando sem conhecimento, ele defendeu em banca isso, ele tem PhD em História. Um historiador sério não fala mais essas bobagens que você ouve às vezes falar na escola. Esse historiador diz assim: você só pode reconhecer um milagre porque ele acontece sob um pano de fundo de ordem. Aqui eu estou gravando, né? Se você trabalha com vídeo, você não está vendo isso, mas eu estou gravando em cima de um pano verde, onde é colocado o chroma key, é encaixado esse cenário virtual. Também assim, sobre este pano de ordem, e porque a igreja sabia que tinha um Criador, que tinha ordem, as coisas podem ser estudadas, os milagres podem ser estudados. Veja bem, se o mundo não tivesse ordem, se as coisas não acontecessem sempre do mesmo jeito, como nós poderíamos dizer que é um milagre o que aconteceu? Milagre é algo que foge da ordem natural das coisas. Então, a ordem natural de uma tal doença que não tem cura seria a pessoa morrer. Mas quando ela não morre, isso foge da ordem natural e nós sabemos que isso é um milagre. A primeira tabela periódica foi escrita por Dmitri Mendeleev, também, então foi um sacerdote. A primeira base da tabela periódica que se estuda em química foi um sacerdote. Ele previu que um dia achariam o elemento 21, porque os elementos mais próximos eram similares. Santo Anselmo, ele disse que há um poder bruto e há um poder ordenado. O que isso quer dizer? Santo Anselmo disse: olha, Deus pode fazer algo desaparecer, mas Deus também pode agir pela lei da gravidade, fazendo algo cair. E olha que legal, essas descobertas não pararam por aí. Tem muita gente ainda hoje que é padre, que é líder de igreja, fazendo grandes coisas pelo mundo, pelo Brasil, criando, inovando, fazendo um mundo melhor. E eu gostaria de convidar o meu pai para fazer esse final aí, participação no programa especial dele aí, falando de um exemplo que aconteceu há pouco e um exemplo muito bonito. Seja bem-vindo! Oh, legal, bem-vindo aí. É bom estar aqui. Chegou atrasado do avião, né? Muito aqui, trabalho. Estava pesquisando, demorei. Beleza. Fazendo pesquisa. Joia, beleza. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, tem um exemplo de hoje para falar para o povo aí? Então, nós estamos agora, nessa semana, nós estamos em 2019, né, abril de 2019, saiu uma comemoração extraordinária, né, que vem coroar todo esse exemplo que você fez aqui. Todo esse exemplo que você estava falando até agora, coroou com esse exemplo. É no Quênia. Foi escolhido o melhor professor do mundo, e é um professor do Quênia, chama Peter Tabichi. Eu vou repetir que o nome não é muito fácil de soar aqui para nós brasileiros. Peter Tabichi, ele nasceu no Quênia e foi escolhido pela Global Teacher Prize como o melhor professor do mundo. Ele disputou com 179 países, os melhores professores de 179 países. Ele foi escolhido o melhor do mundo, porque ele tem uma dedicação extraordinária com as crianças lá do Quênia e é numa zona rural. Bom, e o que tem isso a ver com o nosso programa? Tem a ver o seguinte, que pouquíssimos meios de comunicação falaram que ele era padre. Só tiveram que falar que ele era padre porque ele veio com o hábito franciscano. Porque para o franciscano, quando é alguma solenidade muito nobre, assim, eles colocam um hábito, né? É como nós colocar a terno e gravata. Entendi. É como você colocar uma roupa... em homenagem a São Francisco. Isso. E aí ele veio de hábito. E só por isso que os meios de comunicação social começaram a dizer que ele era padre. E aí eu te pergunto o seguinte, você pensar comigo, pensa um pouquinho comigo. Se esse Peter tivesse aprontado, se ele tivesse feito uma burrada lá, pergunto para você, os meios de comunicação insistiriam ou não em falar que ele era padre? E agora pense no contrário. Porque ele acertou, porque foi um professor que ganhou um prêmio, não sei por quê. A maioria dos meios de comunicação social não querem falar que ele é padre. Por quê? Porque foca no negativo, sempre foca no negativo. É verdade. Insiste no negativo, como se não fosse possível alguém que segue a Igreja Católica ser bom. É uma coisa absurda, né? É verdade. Coisa absurda. É verdade. Infelizmente é verdade. Infelizmente. Eles falam
Eles falam muito Quando é algo ruim, é a instituição inteira. Quando é algo bom, é alguém ponto fora da curva. Exatamente. O Papa Francisco falou um negócio interessante, que é para você pensar e para nós pensarmos juntos. Quando cai uma árvore numa floresta, faz um barulhão danado, sabe? Uma árvore caindo, você já escutou uma árvore caindo? Eu vim do sítio. Sim. E eu peguei época ainda de derrubar a árvore. Com raio, tudo, né? Nossa, um barulhão danado e tal. Todo mundo escuta uma árvore caindo, mas pouca gente escuta, e não vai escutar mesmo, a árvore crescendo. Sim. Então, uma floresta crescendo, pouca gente percebe, pouca gente escuta. Agora, o lado ruim, a maioria foca e insiste no lado ruim. Então, eu acho injusto você dar um exemplo na sala de aula, ou na tua comunidade, ou na tua roda de chopp, mostrando só o lado negativo. Você precisa também mostrar o lado positivo. Perfeito. Foi o que foi falado aqui. Não é justo, né? Se você quiser pegar uma pessoa boa, vai uma pessoa muito boa, mas se eu quiser falar só o lado negativo dele ou meu, tem muito. a gente vai pegar e vai pintar um monstro que não existe, né? E assim é a igreja também. Cuidado para não ficar só no lado. Eu te recomendo ler esse livro do Thomas Wood, Igreja Católica, Construtora da Civilização Ocidental. Ele tem PhD em História, portanto, passou por banca, né? Não é o cara botou da cabeça dele. Porque ele acha, né? E divulga esse programa, divulga para os seus amigos e faça o bem, tá bom? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Valeu. eu sempre aprendo com você. Aprendo Obrigado. bastante. Fique com Deus e lembre sempre, procure focar o lado positivo, veja o que tem de bom. O negativo a gente vai aprendendo com ele e evitando. Beleza, até a próxima. Obrigado. Deus, até Bom mais. descanso. Tchau. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.